Olá! Hoje vamos falar sobre meu demônio favorito. Como é que é? Então quer dizer que eu tenho demônios e ainda por cima elejo um como favorito? Não, isso aí é o nome de uma novela coreana que esteve no ar. Eu assisti e esse vídeo aqui é para falar um pouquinho sobre esse dorama. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma novela coreana, sul-coreana, e os atores principais e os demais do elenco são maravilhosos, não tem nada contra eles, tá? Mas eu sou católica, apostólica romana, sou uma pessoa muito tranquila, sei separar arte, ficção e a fé. Mas quando fazem uma novela e botam elementos católicos, padre, e fala de igreja e tudo mais, aí fica difícil a gente separar uma ficção, né? A história, ficção, com os elementos que eles colocam, até porque a nossa cabeça ela funciona conforme a fé, né? E pelo que vocês estão vendo, né, do meu discurso, eu estou fazendo essa introdução justamente para dizer que eu não tenho nada contra os atores, toda a minha colocação aqui vai ser sobre a obra, né? A interpretação eu achei maravilhosa dos atores, achei mesmo muito boa, mas a história eu achei péssima. A história eu achei péssima. Por quê? Eles pegam um elemento católico, mistura com outras religiões, né? E daí a história vai ficando um pouco confusa. E para falar a verdade, eu não ia assistir essa novela toda, porque logo no primeiro episódio eu cheguei a falar com uma amiga. Eu falei, olha, eu não consegui assistir o primeiro episódio de cara, porque eu tive que parar, eu achei muito angustiante, eu achei muito assim, tinha umas coisas ali que incomodavam, justamente porque se falasse que era um demônio, mas, né, sem botar elemento cristão, mas não foi o caso. Então, desde o começo, desde o primeiro episódio, realmente me incomodou. E foi bem difícil assistir essa novela, justamente por causa desses elementos. Justamente por causa da própria falta de coerência das coisas e também, né, a angústia que fica com esse roteiro. A única coisa de positivo do roteiro é o que faz a novela ficar ruim, que é, né, fazer o papel de inverter valores, que é aquela coisa, tudo relacionado ao diabo, inverte os valores, o bem é mal, o mal é bom, e uma hora você acha que coitadinho, outra hora você acha, né? Então, assim, essa inversão que coloca é a única verdade sobre o mal. Mas dentro da história, nem cabia botar isso, porque foi tirando a coerência com o passado da história, né? Com o passar da história, essa inversão tornou a história assim bem estranha mesmo. Eu fui assistindo na marra, porque eu vi as pessoas comentando no Instagram e eu falei, não é possível, né? Não é possível, porque eu achei pesada, achei ruim, né? A história em si, não a atuação maravilhosa, mas a história é muito ruim, muito difícil de digerir. Eu falei, como assim? As pessoas estão lá dizendo, ai que ótimo, ai que isso, tem alguma coisa aí. E eu fui assistindo e não mudei minha opinião, na verdade, só consolidou minha opinião que essa novela realmente, ela fugiu muito das coisas que eu
gosto na novela asiática, em especial na coreana. Então, realmente, assim, essa é minha opinião. E lembrando que a Coreia é um país cristão. A maioria cristão protestante, tem um pouco de cristão católico, mas é cristão. Então, assim, chegou a notícia que no Brasil, antes da novela terminar, né, a gente ainda não tinha recebido os últimos 2 episódios e o pessoal lá na Coreia falando: eu não gostei. E eu vou falar por que eles não gostaram, né? Tem sentido por que eles não gostaram. Aqui no Brasil e fora da Ásia, assim, eu acho que as pessoas, muitas das vezes, quando vê uma novela asiática, elas ficam mais, assim, eufóricas porque tal ator é bonito, que tal atriz é bonita, mas aí realmente falta de analisar a obra, né? Então, a partir de agora, eu faço um alerta de spoiler, porque a partir de agora eu vou falar coisas pontuais que faz essa novela realmente eu não gostar dessa novela, não gostei dessa novela, não aconselho ver essa novela. Então, se você não quiser ver o spoiler, né, o vídeo acaba por aqui. Se você quiser ouvir, bem, primeira coisa, né? Eles colocam elementos católicos na história e daí, de repente, também tem encarnação. Então não faz sentido. O demônio é demônio, mas na verdade ele atua como se fosse um deus pagão. Entendeu? Tipo um goblin, uma coisa assim. Então não faz sentido. Isso vai embolando a cabeça, gente. Vocês não fazem ideia. Aí coloca na história, eles colocam um deus que faz o papel de mulher, né? Que não sabe das coisas, que tá na mão da humanidade, as coisas, mas que Deus não sabe de nada, mas o demônio sabe. O demônio, ele é sábio e o demônio sabe até mais do que Deus. Espera aí, gente, que história é essa? Sabe? É aquela velha história. Se você vai fazer uma história com elementos cristãos, então faça a coisa bem feita. Porque não tem sentido algum você provar assim uma história e falar: não, isso aqui é um demônio, tal coisa é tal coisa, e de repente quando a história está indo para frente vai para trás porque tem a ver com uma encarnação. Não dá para ter catolicismo, cristianismo e encarnação na mesma história. Não dá. Então o enredo, em especial, assim, faltando 6 episódios, o enredo vai se perdendo. Porque não faz lógica. Eu acho que qualquer um que seja cristão sabe que encarnação não faz lógica com cristianismo, sabe? Não faz lógica. Tá, e você esquece, finge que você não se importa com isso, não tem problema religioso, mas a questão lógica da história não faz sentido, porque numa hora ele vai morrer, outra hora não, ele não morre mais. Então não faz sentido. E o final, aquele final foi horroroso, justamente porque perdeu todo o senso. Toda a história, todo o sacrifício foi em prol de nada. Porque, tipo assim, mas o autor quis ter tal final, então teve tal final. Então, teve um final feliz? Teve. Mas fez sentido? Não fez sentido. Não fez sentido com a história. Nada, não fez nada sentido. Tanto que eu assisti essa novela, terminei de assistir essa novela e fiquei com preguiça de gravar esse vídeo. Porque assim, chega e irrita, né? Acaba ali desrespeitando os elementos cristãos que coloca e a história não tem sentido. Um brinde à incoerência.
é o final dessa história, sinceramente, viu? Eu sei que tem muita gente que vai falar, não concordo, a história deu para entender, que sei lá o que, sinceramente, a história não tem começo, meio e fim, não tem cronologia, não tem aquele princípio, né, de quando cria um universo, as regras do universo, não segue isso, não segue as suas próprias regras. Então realmente, para mim, esse é um dorama que religiosamente eu não aconselho. Pela história em si, começo, meio e fim, né? A falta de senso ali, não aconselho, é perda de tempo.